Gustavo, dá para explicar um pouquinho, então, para quem está em casa acompanhando a gente, que está sempre ligado nos telejornais, vendo as redes sociais, tudo que tem acontecido, principalmente com tantas fases da Lava Jato. Vamos começar, então, com o primeiro termo para você explicar esse juridiquês para a gente. Vamos começar com condução coercitiva. Vamos tentar traduzir, então, né? A condução coercitiva ela é um expediente utilizado no âmbito dos processos penais, de uma investigação criminal, por meio do qual você consegue forçar, você consegue compelir a presença de um determinado indivíduo perante a autoridade judiciária ou a autoridade policial, ou seja, perante o juiz ou o delegado, né? A ideia é que essa pessoa que foi anteriormente intimada a comparecer perante o juiz ou perante o delegado e por alguma razão ela se recusou injustificadamente a comparecer, então ela será forçosamente compelida, né, mediante inclusive o uso da força se necessário, a comparecer perante o juízo ou perante o delegado e prestar os eventuais esclarecimentos. Basicamente, em linhas gerais, seria isso, um método para você não atrasar o processo penal, não atrasar o inquérito policial em razão de uma falta, uma ausência injustificada por parte daquela pessoa. Normalmente a pessoa recebe um mandado de condução se ela já se negou anteriormente a fazer esse esclarecimento. Perfeitamente. Geralmente a lógica é essa, que a pessoa seja então intimada e eventualmente por alguma razão ela se recusa, né, injustificadamente ela se recusa a comparecer e então para que se solucione isso, para que o processo não atrase, se expede então a condução coercitiva para que ela seja forçada a comparecer perante o juiz ou o delegado. Então, agora a gente vai entender qual que é a diferença entre prisão temporária e prisão preventiva. Bom, prisão temporária e prisão preventiva, né? Ambas são modalidades de prisão cautelares, ou seja, são prisões em que ainda não se houve um julgamento, ainda não houve uma convicção absoluta do juiz sobre o caso, né? Na prisão temporária, numa comparação com a prisão preventiva, ela seria de alguma forma mais leve. Por quê? Ela tem um prazo previsto de 5 dias, né? E excepcionalmente, com uma manifesta, uma excepcional necessidade, ela pode ser prorrogada por mais 5. Né? A prisão temporária ela tem um objetivo muito simples, se garantir que uma determinada diligência ou uma operação no âmbito daquela investigação criminal, que ela ocorra com sucesso ou com eficácia. Ou seja, um determinado sujeito ele é preso temporariamente, né, para evitar, por exemplo, que ele atrapalhe a coleta de provas ou que ele destrua provas, né, ou eventualmente alguma medida que impossibilite o sucesso dessa operação. Já a prisão preventiva, nessa comparação, ela seria mais severa, né? Porque, primeiro, que ela não possui um prazo definido, né? Então, é indefinido, não existe um prazo máximo, né? E segundo, tal como na prisão temporária, por você ainda não ter esse julgamento, né, a pessoa é mantida, encarcerada, né, sob alguns pressupostos, né? Primeiro, é preciso ter já uma certeza de que o crime existe. É preciso ter indícios suficientes da autoria desse crime, ou seja, que aquele indivíduo realmente há indícios suficientes de que ele praticou, né, aquele crime. E isso deve ter o objetivo, por exemplo, de preservar a ordem pública ou, por exemplo, de se assegurar que a marcha do processo processual, do processo penal siga. Então, por exemplo, para evitar que provas sejam, novamente, né, que provas sejam destruídas, que testemunhas sejam ameaçadas, ou mesmo que esse indivíduo há algum indício de que ele pode, por exemplo, fugir do país, né? Então, essas seriam formas de você manter esse indivíduo preso enquanto essa investigação ela corre, enquanto ela se sucede, né? E na última semana o que mais a gente ouviu foi a famosa expressão delação premiada. Explica para quem está em casa, para a gente entender resumidamente, de uma forma muito clara, o que é a delação premiada. Bom, sinteticamente, a delação premiada ela é uma técnica investigativa, né, por meio da qual o Ministério Público ou a polícia ela oferece algum benefício para algum suspeito, né, para que ele, primeiro, confesse a sua participação naquele crime e, segundo, para que ele colabore nas investigações, né, para que ele renuncie ao seu direito ao silêncio e, então, ajude a encontrar as provas, os documentos, ou mesmo, né, o termo delação, que ele indique os outros participantes daquele crime, né. Também chamada de colaboração
premiada, porque nem sempre existe uma delação, né? Mas a delação premiada propriamente dita, então ele vai indicar outros partícipes, coautores desse crime, né? e trazer provas também. Não basta só passar essas informações. Não basta. Tem que ter prova. Tem que ter as provas, a gente vê muito essa preocupação, né? Até existe um dispositivo na lei que diz claramente que não se pode condenar, né, com base exclusivamente nas declarações. Por isso a gente vê tanta preocupação, por exemplo, do Ministério Público Federal em, junto com as declarações, ter um anexo robusto de provas, né? Uma outra coisa que a gente ouviu bastante também é acordo de leniência. Vamos entender o que é o acordo de leniência nessas operações depois das investigações da Lava Jato. O acordo de leniência, ele é muito semelhante à delação premiada, né? Então, até fica para a gente entender bem aqui, vamos distinguir um do outro. O acordo de leniência, ele vai ser dirigido especialmente às pessoas jurídicas, né? Enquanto a delação premiada, às pessoas físicas. Então, o acordo de leniência ele é firmado com as empresas que estão sendo investigadas, né? E uma segunda diferença é que, geralmente, não acontece o acordo de leniência no âmbito criminal, e sim no âmbito administrativo. Então, vamos supor, uma determinada empresa, em razão de uma série de fraudes, recebeu uma penalidade, uma multa e uma declaração de inidoneidade, né? Ela é uma sanção que para ela pode trazer consequências muito nefastas. Então ela quer reverter isso. Então, da mesma forma do que na delação premiada, ela admite a sua participação, eventualmente ajuda no processo célere de obtenção de provas, ajuda na identificação de outros, né, eventuais participantes desse ilícito, né, e em troca recebe uma atenuação das penalidades, ou mesmo uma extinção dessas penalidades. Até de uma multa, por exemplo, uma redução. Uma redução, são multas que podem ser multas milionárias, então, a partir do acordo de leniência, ela consegue, então, obter uma redução dessas multas, né? Basicamente, como regra, é a administração pública quem promove esses acordos de leniência, né? Enquanto lá na delação premiada a gente estava falando no âmbito penal, né? Mas ultimamente a gente tem visto também o próprio Ministério Público Federal celebrando alguns acordos de leniência, né? E aí, envolto nisso, nós vamos ter várias discussões jurídicas, quem pode celebrar acordo de leniência, quem não pode, como o Tribunal de Contas da União vai interferir nesses acordos de leniência, ele vai só aprovar ou se ele vai então revisar. Existem várias polêmicas aí em relação a esse tema. E você já emendou aí num outro termo, que é a declaração de inidoneidade. Declaração de inidoneidade. Em síntese, a declaração de inidoneidade, ela é, digamos assim, a penalidade mais severa que a administração pública pode impor a uma empresa no âmbito das contratações públicas, das licitações e contratações públicas. Então, vamos supor que determinada empresa, num processo administrativo, se descobriu que ela cometeu ali uma série de fraudes, né? A administração pública, então, pode impor essa sanção, que é a declaração de inidoneidade. A partir do momento em que uma empresa é declarada inidônea, o que acontece? Ela não pode mais participar de nenhuma licitação e não pode mais celebrar nenhum contrato administrativo em todo o Brasil com qualquer entidade ou órgão da administração pública, direta ou indireta. Então, veja, é uma penalidade muito severa, né? O sujeito foi declarado inidôneo, aquela empresa foi declarada inidônea, então ela não vai mais participar de licitações e nem celebrar contratos. Para uma empresa, né, por exemplo, no ramo de empreiteiras, que muitas vezes tem o seu faturamento todo vinculado público, né? aos contratos do setor público, uma declaração de inidoneidade pode, inclusive, trazer à falência essa empresa. Por isso, existe tanta essa preocupação em tentar buscar um acordo de leniência para o que? Se reverter isso, ou atenuar ou mesmo até extinguir essa declaração de inidoneidade. Tem um outro termo também que é um pouco mais comum até para o nosso dia a dia, é repatriação. Repatriação, né? A repatriação, a gente poderia definir assim, é um programa governamental, né, em que o governo permite que pessoas que tenham recursos não declarados no exterior, ou seja, ela tem lá uma série de recursos financeiros que não foram declarados à Receita Federal, não foram declarados ao Banco Central, existem as normas que trazem esse dever jurídico de revelar esses bens no exterior, né? O governo, então, ele dá uma chance, ele permite que essas pessoas regularizem esses recursos que estão no exterior, né? E no ano passado, 2016, nós tivemos já um primeiro programa de repatriação. Então,
aplicava-se lá o imposto de 15%, o imposto de renda, mais uma multa de 15%, e então esses bens conseguiam... O nome repatriação dá essa ideia de trazer os recursos para o Brasil, mas não necessariamente isso acontece. O que acontece é uma regularização. Você regulariza. Né? Você regulariza. Eles podem vir para o Brasil ou não. Né? E agora, nesse ano, 2017, nós vamos ter um novo programa com taxa de 15% de imposto de renda e 20,25% de multa. Né? E eu digo que é um programa governamental porque ele é um programa arrecadatório. Né? Então, no ano passado foram arrecadados mais de 45 bilhões de reais com a repatriação. Né? E isso envolve tanto uma receita federal da União como estados e municípios, porque uma parte dessa verba ela é dividida, né, entre estados e municípios. Né? Então, há uma grande expectativa aí com esse novo programa de repatriação, de que esses recursos venham aí a colaborar com esse déficit que existe hoje no orçamento público. E explica pra gente o que são as offshores, Gustavo. Bom, as offshores têm relação com a repatriação, né, porque muitas vezes esses recursos que estão no estrangeiro, eles estão justamente vinculados a alguma offshore. Né? A offshore, o nome offshore significa fora da costa, afastado da costa, ele se refere à constituição de uma empresa ou de uma conta bancária, ou de ambos, né? Num chamado paraíso fiscal. Né? Chama offshore porque muitos desses paraísos fiscais estão em ilhas, né? Como, por exemplo, a ilha Seychelles ou Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, Bahamas. Né? Mas não significa que seja só em ilhas. Nós temos as onshores, vamos chamar assim, como, por exemplo, Luxemburgo, Suíça ou mesmo Panamá. Né? Basicamente, as pessoas, elas são, digamos assim, seduzidas em razão de um regime tributário muito privilegiado nesses locais, nesses territórios. Né? Então, pode ser que os impostos sejam muito baixos ou mesmo que não existam impostos. Tem uma liberdade cambial alta, então eles conseguem transferir esses recursos das offshores para praticamente qualquer país. Né? Inclusive, existem algumas questões relacionadas não só à vantagem tributária, mas também ao sigilo, à confidencialidade. Então, existem, por exemplo, ações ao portador. Né? Muitas vezes, o próprio banco em que essas contas são abertas, ele não conhece o verdadeiro proprietário dos fundos. Quem ele conhece são só os administradores ou os procuradores de quem abriu essas empresas. Né? Inclusive, isso leva, por exemplo, a entender um pouco do Panama Papers do ano passado, né? Que é um escândalo em que mais de 10 milhões de documentos de uma sociedade de advogados do Panamá, esses documentos foram revelados, houve um vazamento. E aí se conseguiu identificar realmente quem era proprietário dessas offshores. Né? Então está relacionado com o tema da repatriação justamente porque muitos desses recursos não declarados hoje se encontram na offshore. Né? Claro, ter uma offshore não é em si uma ilicitude, mas o tema vem cotidianamente vinculado às ilicitudes, porque esse é um expediente utilizado com alguma frequência justamente para esse ocultamento desses bens. Né? E para a gente encerrar a nossa aula de juridiquês, vamos perguntar ao Gustavo o que é o Caixa 2. Caixa 2. Né? O Caixa 2 também está aí relacionado com esses temas que nós conversamos, né? Ouvimos cotidianamente no noticiário. Basicamente, uma definição muito simples do Caixa 2 seria uma transação financeira não contabilizada. Né? Então, ele pode existir, por exemplo, no âmbito empresarial. Né? Uma empresa que comercializa lá os seus produtos, os seus serviços e os pagamentos não são contabilizados. E por isso existe aí, por exemplo, uma sonegação fiscal. Né? Esses recursos eles entram no caixa da empresa por algo obscuro, seria o Caixa 2. Mas o que nós estamos aí cotidianamente ouvindo refere-se ao Caixa 2 no âmbito eleitoral. Né? Que seria basicamente o financiamento de campanhas políticas, né, por meio da transferência desses recursos de uma forma não contabilizada, não oficial. A gente poderia chamar de por baixo dos panos. Né? E aí existem várias discussões que estão prestes aí a serem estudadas pelos nossos tribunais, se o Caixa 2 se constitui ou não um crime, né? Porque nós não temos hoje no nosso ordenamento um crime específico dizendo financiamento eleitoral
por meio de contribuições não contabilizadas é um crime. Mas nós temos, por exemplo, no artigo 350 do Código Eleitoral, que se você prestar uma declaração falsa ou omitir uma declaração para fins eleitorais, por exemplo, numa prestação de contas, isso seria um crime, até 5 anos, né, de reclusão. Então, o Caixa 2 é isso, é você ter recursos que não foram contabilizados. Né? É uma ilicitude, é considerada uma ilicitude que está aí muito envolvida nessas últimas semanas que nós vimos todas essas polêmicas e notícias na Operação Lava Jato. Bom, eu conversei com o advogado Gustavo Schiffler, que veio aqui explicar um pouquinho mais de todos esses termos que você com certeza já nos ouviu aqui nos nossos telejornais. Trazer muito essas informações, principalmente por causa das investigações da Lava Jato. E com essa aula de juridiquês a gente consegue entender um pouco melhor todos esses termos para quem não é especialista em direito, mas pode contar com a colaboração para vir explicar para a gente. Muito obrigada, Gustavo, pela sua presença aqui com a gente, explicando todos esses termos que a gente tem cotidianamente acompanhados nos jornais. Eu que agradeço, estou à disposição.